Você já ouviu falar sobre DTA? Sabe a diferença de infecção, intoxicação e toxinfecção? Se você quer saber as respostas para essas perguntas, continue comigo. Doenças transmitidas por alimentos são aquelas causadas pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA, sendo sua maioria causadas por agentes biológicos, bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. Tratando-se de agentes biológicos, as doenças transmitidas por alimentos poderão ser uma infecção, intoxicação ou toxinfecção. A infecção ocorre quando o indivíduo ingere micro-organismo patogênico invasivo, ou seja, micro-organismo capaz de penetrar e invadir tecidos, originando quadro clínico característico. Um dos principais micro-organismos capaz de causar infecção é a bactéria Salmonella, que causa a doença salmonelose. Esse micro-organismo pode ser encontrado em carnes ou ovos contaminados. A intoxicação é provocada pela ingestão de toxinas formadas no alimento, ou seja, o micro-organismo se multiplica no alimento, produzindo a sua toxina antes do alimento ser ingerido. Como exemplo, temos o Clostridium botulinum, que causa a doença botulismo. Esse micro-organismo pode ser encontrado, por exemplo, em conservas caseiras pouco ácidas e fermentações não controladas. Outras intoxicações, que também são consideradas DTA, são intoxicações causadas por toxinas naturais, presentes em cogumelos, plantas e animais tóxicos, ou intoxicações causadas por produtos químicos prejudiciais que contaminaram o alimento, a exemplo do chumbo e agrotóxicos. Já a toxinfecção acontece quando o indivíduo ingere um alimento contaminado por micro-organismos patogênicos produtores de toxinas, cujo quadro clínico é provocado quando a toxina é liberada devido à multiplicação, esporulação ou lise do micro-organismo no organismo. Como exemplo, temos o Bacillus cereus, que está associado, por exemplo, a produtos à base de cereais e arroz, mal refrigerados, reaquecidos de forma inadequada ou deixados à temperatura ambiente, em cima do fogão, por exemplo. Esses foram apenas alguns exemplos. Existem vários micro-organismos que podem causar uma infecção, intoxicação ou toxinfecção. Mas atenção! Apenas a presença do micro-organismo ou da toxina no alimento não causa a doença. Para que a doença ocorra, é necessário quantidade suficiente de agente patológico e hospedeiro mais susceptível. Ou seja, duas pessoas podem comer o mesmo alimento e uma pode passar mal e a outra não, ou uma criança pode passar mal e o adulto não, já que certos grupos, como crianças, idosos, imunodeprimidos, têm suscetibilidade aumentada. Como as doenças transmitidas por alimentos podem ter várias causas, não existe um quadro clínico específico. No entanto, os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre. Os sintomas dependem de cada tipo de DTA e muitas doenças causam os mesmos sintomas, o que dificulta o diagnóstico clínico. O recomendável é procurar atendimento médico para realizar o tratamento adequado. O período de incubação
ou seja, o tempo que o organismo leva para apresentar os primeiros sintomas após o consumo do alimento contaminado, depende do agente etiológico, podendo variar de minutos a meses. Isso mostra que podemos comer um alimento e passar mal logo a seguir, ou podemos comer um alimento hoje e vir a passar mal somente daqui a uma semana. E isso dificulta identificar o alimento que causou a doença, já que dificilmente você irá relacionar o alimento que consumiu dias atrás com o mal-estar que está sentindo hoje. Por isso a prevenção é muito importante. A Organização Mundial da Saúde considera as DTA uma grande preocupação de saúde pública global e estima que a cada ano causem o adoecimento de 1 a cada 10 pessoas. Além disso, DTA podem ser fatais, especialmente em crianças menores de 5 anos. No Brasil, a Vigilância Epidemiológica das DTA monitora os surtos de DTA, sendo notificados, em média, 700 surtos por ano. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, a maioria das doenças transmitidas por alimentos são causadas por bactérias, principalmente por E. coli, Salmonella e Staphylococcus. No entanto, há também surtos de doenças causadas por vírus, norovírus e rotavírus, e em menor proporção por substâncias químicas. Mas atenção! Um dado muito importante é que as residências continuam liderando como o principal local de ocorrência dos surtos de origem alimentar, com 36,9% de predominância, seguidas dos restaurantes, padarias e similares, com 15,8%. Dessa forma, muitas vezes, o perigo mora em casa. Muitos micro-organismos ou suas toxinas são termosensíveis, ou seja, são inativados pelo calor, processo adequado de cocção. Entretanto, alguns podem ser termorresistentes, não sendo inativados por processos normais de cocção. Portanto, devemos evitar a contaminação ou multiplicação dos micro-organismos patogênicos nos alimentos e devemos utilizar água e alimentos que atendam aos padrões de qualidade da legislação vigente, além de preparar, cozinhar e armazenar os alimentos corretamente. Lave as mãos regularmente. Se você não sabe lavar as mãos corretamente, assista a esse vídeo. Compre alimentos seguros, verificando prazo de validade, acondicionamento e suas condições físicas, aparência, consistência, odor. Higienize os alimentos antes do consumo. Se você não sabe preparar solução clorada em qualquer concentração desejada, assista a esse vídeo. Assegure-se de que os alimentos estejam mantidos sob a temperatura adequada antes do consumo, refrigerados ou aquecidos. E evite consumir alimentos prontos que ficaram muito tempo em temperatura ambiente. Reaqueça bem os alimentos que tenham sido congelados ou refrigerados antes de consumi-los. Evite o consumo de alimentos crus, mal cozidos ou mal assados, a exemplo do leite, carnes, ovos e derivados. Caso você não conheça os perigos do consumo de ovos mal cozidos, assista a esse vídeo. E por fim, utilize utensílios que diminuam o risco de contaminação. Se você não sabe do que estou falando, assista a esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário, inscreva-se, curta e compartilhe. Lembre de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!